E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Otto, sou o proprietário desse canal e eu tô aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre esse carinha aqui, ó. É o baú Tracker Stoned 52 litros. Bora lá. Bom, há mais ou menos uns 9 meses atrás eu comprei esse baú por necessidade. Eu nunca gostei muito de rodar com baú na moto, mas depois que eu peguei essa moto, que é uma moto mais alta, eu acho que combina um pouco mais com o baú do que as outras que eu tinha. Eu tava sentindo a necessidade de ter um baú aí para as correrias, principalmente depois que eu me mudei aqui para a região da Grande Florianópolis, né, que a gente precisa passar muito mais tempo no trânsito e invariavelmente a gente precisa geralmente carregar alguns itens, então eu precisava de um baú que me desse um pouco mais de capacidade de carga e eu acabei encontrando esse cara aqui, me chamou muito a atenção, em primeiro lugar pela capacidade, né, de armazenamento dele e em segundo lugar pelo preço, porque ele tem um excelente custo-benefício. E aí eu apostei a grana nesse cara. Mas aquele primeiro vídeo que eu postei no canal, há uns 9 meses atrás, falando sobre ele, foi um vídeo mais de primeiras impressões. Então eu quero gravar esse vídeo agora, 9 meses depois, utilizando ele diariamente, para passar então a minha visão definitiva a respeito desse baú. Qual é a minha opinião, o que eu acho dele. Bom, vou passar algumas informações gerais a respeito do baú e aí ao mesmo tempo eu vou contando para vocês aí como é que tem sido a minha experiência a respeito desses detalhes do baú. Dá pra ver, né? Esteticamente ele é bonito, ele segue um padrão aí um pouco mais quadrado, não tão arredondado quanto os baús tradicionais da Give, mas essa é uma tendência, né? Agora a maioria dos baús mais novos eles têm vindo nesse estilo, nesse visual. Eu acho bem bonito, bem legal. Ele é todo feito em plástico, né? Ele tem a parte de cima, né? A tampa dele é um plástico que imita um acabamento em fibra de carbono, mas é plástico mesmo. Ele já vem com esses adesivos aí escrito Stoned, né? Do lado ali Tracker e tal. Eu não sei se o modelo é Tracker ou Stoned, e a marca Tracker ou Stoned, né? Vice-versa, mas é isso aí, é Tracker Stoned 52 litros. Esses detalhes aqui reflexivos fui eu que adicionei, né? Eu colei aí para ajudar na visibilidade à noite, principalmente no trânsito aqui mais caótico, né? Mais pesado. Falando um pouco sobre a resistência e durabilidade do baú. Como eu falei, ele é feito inteiramente em plástico, né? Não é um plástico fininho, mas também não é um plástico muito espesso, né, muito grosso. Ele é comum, é um plástico normal. Ele até em alguns momentos chega a ser um pouquinho mole, como eu mostrei no outro vídeo lá, né, a tampa ali, toda a estrutura dele tem uma certa flexibilidade justamente por causa disso. Ele é bem simples. A fechadura dele também ó, é feita, a grande maioria em plástico, né, tem algumas peças ali em metal e dá para ver também que não é um metal muito resistente, enfim. E as dobradiças na parte de trás também, elas são feitas em grande maioria de plástico, né, só com os pinos ali em metal. Então a gente sabe que resistência assim, não é o forte desse baú. Os engates dele na base também são feitos em plástico, bem simples, né? Ele tem as duas linguetas na parte de trás ali que fazem uma fixação no baú e depois tem a trava ali embaixo, na parte da frente, né? Não é um padrão como por exemplo da Give, né? A base dele é maior e os encaixes não coincidem, né? Seria legal se fosse padrão, porque eu tenho um outro baú menor da Give, né? Em alguns momentos eu não tenho a necessidade de sair com um baú tão grande, então se fosse compatível eu poderia usar, né, os dois baús ali de acordo com a necessidade, mas infelizmente não é, e aí eu fico restrito a usar ele sempre, né? Mas enfim, é um baú que serve perfeitamente para o uso assim, do dia a dia, tá? Ele é resistente o suficiente para isso, ele não fica solto, ele não fica trepidando, não fica balançando, frouxo assim, fazendo barulho na moto, né? Eu geralmente costumo utilizar um elástico, né, desses normais de moto, assim, eu prendo na parte de trás da base, passo por cima, passo aqui por dentro e prendo lá de novo na parte de baixo da base. Mais por uma segurança, né, se por algum motivo eu esqueci de travar ali na chave, ou quebrou o mecanismo e abriu a trava, a lingueta, enfim, só para garantir que não vai abrir a tampa, né? Porque eu geralmente não esqueço de passar o elástico. Então ele já fica mais seguro. Acredito que ajuda também a ele trepidar, né? Quando eu passo em cima de algum obstáculo, ou caio num buraco com a moto assim, e aí aumenta a durabilidade dele, né? Vai criando menos folga com o tempo, enfim.
Em relação à segurança, como eu falei, ele é um baú de plástico, né? Eu acredito, e os mecanismos são feitos de plástico, a trava é simples, então não é um baú que ofereceria grande resistência numa situação assim de furto, enfim, né? Ou alguém tentar arrombar o baú para roubar o que pode estar aí dentro. Acredito que nesse sentido ele não ofereça muita segurança. Se a tua necessidade é essa, né, de segurança, assim, talvez seja melhor ponderar baús mais caros e mais seguros nesse sentido. Mas como para mim isso não é um problema, né, eu normalmente não deixo a moto estacionada por longos períodos em locais públicos. Geralmente os locais que eu frequento todos têm estacionamento fechado, monitorado, então... e a minha região aqui também a gente não tem tanto problema com relação a esse tipo de coisa. Então, né, nesse sentido aí é bem tranquilo. É um baú muito prático, tanto de abrir quanto de fechar, né? Depois que tu entende como funciona o mecanismo ali, é uma lingueta, enfim, é só encaixar, é bem tranquilo de abrir, fechar e colocar as coisas dentro. No geral, o que mais me incomoda, assim, por preguiça mesmo, é ficar passando o elástico e soltando o elástico, mas aí não é coisa do baú, né? Aí é mais uma mania minha mesmo, isso daí que acaba sendo mais chato. Mas é um baú prático, tranquilo, ele é fácil de ser colocado na moto, de ser encaixado na base, né, e travar. Ele pode ser encaixado e travado na base com o baú trancado, mas para soltar tem que abrir o mecanismo para poder acionar o botãozinho vermelho lá embaixo e soltar da base, né? Mas é bem tranquilo, ele é bem simples e bem fácil, nunca tive problema com relação a esse processo. Com relação à proteção que ele oferece para os itens que ficam armazenados dentro dele, da chuva e de poeira, de sujeira da rua, nesse sentido é 100%, tenho utilizado ele, como eu falei, diariamente, tanto em dias de sol quanto em dias de chuva. Até hoje nunca aconteceu de ter entrado água dentro dele por conta da chuva e molhado ou danificado qualquer coisa do interior do baú, e nem sujeira também. Ele pega a sujeira do lado de fora, claro, normal, né? Principalmente em dias de chuva. Mas do lado de dentro não, tudo fica muito bem protegido ali. Mas obviamente que mesmo eu rodando na chuva, né, eu geralmente não rodo em chuva muito intensa, não porque eu evito, né, mas simplesmente por uma questão do acaso aí, eu acabo nunca pegando chuvas muito fortes. E quando rodo, não rodo por muito tempo, assim, é só um deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa e tal, que eu acabo pegando aí um período de 15, 20 minutos de chuva. Então não sei como ele se comportaria com relação à chuva e também à poeira, sujeira, caso você fique exposto, né, a eles a longos períodos, como no caso de uma viagem, enfim. Pode ser que ele deixe a desejar também, mas no meu caso nunca tive problema com relação a nada disso. E aí, falando um pouquinho sobre a capacidade real do baú, né, como eu falei, eu comprei esse baú porque uma das minhas grandes necessidades era poder carregar um pouco mais de carga. Porque eu faço basicamente tudo hoje com a moto, né? Então, no dia a dia a gente precisa muitas vezes carregar aí alguns itens, né? Tipo a mochila, uma muda de roupa, calçado e tal. Em dias de chuva ou dias que a gente sabe que pode chover, carregar a capa de chuva, a bota impermeável, né, da moto e tal. Como geralmente ando eu e a minha esposa, eu preciso então carregar tanto os meus itens quanto os dela. Quando a gente sai, né, um dia de chuva, é a minha capa de chuva completa, mais a dela, os 2 pares de bota impermeável e tal. E principalmente quando a gente sai para fazer algum passeio assim, para lazer, né, a gente queria um baú que desse para manter os 2 capacetes dentro dele e não precisar ficar carregando os capacetes no braço, né? E o meu capacete, ele é um capacete maior, que não cabe normalmente em qualquer baú, porque ele é um modelo Adventure. Então ele tem a queixeira mais alongada, tem pala, né? E no caso desse aqui coube certinho. Eu consigo carregar tanto, armazenar, né? Guardar tanto o meu capacete quanto o da minha esposa juntos. O baú fecha tranquilo, sem problemas, e a gente pode daí só aproveitar. Já carreguei bastante coisa no baú, né? Eventualmente aí eu vou no mercado, faço algumas compras assim, não é tão pouca coisa assim, consigo colocar tudo dentro dele. Na minha mudança aqui também eu consegui fazer várias corridas e trazer várias coisas assim dentro do baú. Com relação à capacidade, ele cabe muita coisa, mas com relação ao que o fabricante indica do peso que ele suporta, acaba sendo um peso bem baixo, né? Então fica um pouco incompatível com a litragem do baú, porque o baú cabe bastante coisa, são 52 litros. Mas o fabricante indica que a carga máxima é ali de 3 a 4 quilos. Então,
fica um pouco estranho, porque se tu encher o baú, certamente vai passar dos 3 ou 4 quilos. Então, já carreguei muito mais do que isso dentro dele, né? Principalmente quando como eu falei, eu faço compras ali, a gente, enfim, compra às vezes 1 ou 2 garrafas de refrigerante, sabão, líquido, amaciante e tal, colocar isso tudo dentro do baú ali, facilmente passa dos 4 quilos aí. E eu nunca tive problema. O baú não quebrou, a base não quebrou, ele não soltou, não pareceu ter ficado mais frouxo depois disso. Mas, obviamente, que eu andei com cuidado, com cautela, né? Segurei bem a velocidade para passar em cima das lombadas, enfim, desviei dos obstáculos e não rodei por um longo período de tempo com esse excesso de peso dentro do baú. Então, eu acho que ele aguenta, assim, tranquilamente aí. Então, acho que os principais pontos positivos desse baú são justamente a capacidade de armazenamento dele, são 52 litros, dá para guardar muita coisa, dá para carregar muita coisa, né? E em segundo lugar, o preço é um preço mais do que justo aí para um baú desse nível, dessa qualidade. Eu paguei em torno de uns R$300, R$350 nele na época. Então, né, e tá me durando aí, acredito que vai me durar mais que um ano tranquilamente, né? Por mais que ele pareça frágil, tem uma construção simples, ele ainda é um baú resistente, né? Há pouco tempo atrás, a minha moto foi derrubada na rua, né? Uma outra pessoa esbarrou nela com a moto também, e a minha moto foi jogada para o lado. Ela estava com o baú em cima dela ali, travado e tal. O baú sofreu uns arranhões do lado ali, mas não quebrou nada, não danificou nada, não trincou nada, o plástico não rachou, continua tudo funcionando perfeitamente, tanto os engates da base quanto a trava aqui, as dobradiças, ele tá normal, foi apenas um dano estético, né? Com a moto não aconteceu nada também por conta dos protetores de carenagem, enfim. Mas obviamente que numa situação de um acidente mais severo, eu acredito que o baú seja uma das primeiras coisas a ser danificada aí, né? Até porque em termos de dimensão ele acaba passando um pouco do limite da moto, né? Ele fica um pouco mais largo que a moto como um todo. Pontos negativos do baú, né, ou possíveis melhorias que o fabricante poderia trazer, eu acho que seria justamente com relação à questão da segurança e da durabilidade. Como eu falei, ele é um baú simples, é feito de um plástico relativamente fino, né? Não é reforçado, os mecanismos de trava, tanto da chave aqui da tampa do baú quanto lá de baixo, são todos em plástico, as dobradiças de plástico e tal. Isso tudo pode sim trazer menos segurança e menos durabilidade para o baú. Porém, se essas coisas fossem diferentes, naturalmente ele seria bem mais caro e não teria esse custo-benefício. Então assim, acho que esse é um baú perfeito para quem roda na cidade, no dia a dia, geralmente anda com garupa e tal e precisa armazenar mais coisas, ou só tem a moto e eventualmente precisa ir fazer compras ou buscar coisas, enfim. Para uso urbano, tá? É um baú ótimo, excelente. Para quem viaja ou para quem carrega mais peso, enfim, né, ou faz fretes e tal, eu acho que talvez esse aqui não seja uma boa opção, porque não vai entregar aí tanta segurança e tanta durabilidade. E bom, como vocês viram, ele é um baú bem legal, bem bonito, ele é bem funcional e tem um preço bem justo para todos os benefícios que ele oferece. Então a gente pode considerar que é um bom custo-benefício. O preço que eu paguei para mim é um preço aceitável, né, para todo o suporte que ele tem me dado. Ele está me durando aí quase um ano, como eu falei, eu acho que ele vai me durar aí bem mais do que um ano, então se em algum momento ele estragar, enfim, ou quebrar, é relativamente fácil de repor, né, de comprar uma outra unidade dessas. Isso se a gente for comparar com outros baús aí que oferecem esse mesmo nível de carga, né, de capacidade de carga. Por exemplo, um baú aí de 47 litros da Give, perde em capacidade, em litragem, né, e acaba custando aí mais que o dobro do que esse baú custa. Então acho que sim, vale a pena, sim, eu compraria esse baú novamente, né, e caso ele estrague eu vou comprar, porque ele é um excelente suporte. Eu sei que existe um outro modelo que é exatamente igual a esse, mas tem uma litragem menor. Eu não sei se as bases são as mesmas, né, se a dimensão da base é a mesma dos dois, então seria aí um bom par para se ter para o dia a dia, né? Quando precisa de mais capacidade de armazenamento, sai com o maior, mas quando não precisa, sai com o menor. Então,
É isso aí, essa é a minha opinião a respeito desse baú. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos sobre alguns outros itens que eu tenho aqui também, então se tu curtiu, deixa um like aí, comenta, enfim, né? Sugere aí outros assuntos que você gostaria de me ver falando aqui a respeito do mundo das motos e tal. E segue o canal aí. Valeu!